Olha só, veja, mediante tudo que foi exposto já na mesa, qual é a principal insatisfação em geral, né? Seja dos de esquerda, seja dos de direita, né? É a violência, é a corrupção. Então todo mundo, seja de que lado político se posicione, ele não está contente, ele não se vê representado. Porque quando a gente está em um ambiente político, vamos dizer assim, equilibrado, o que acontece? O lado que governa tem a satisfação dos seus eleitores, enquanto a oposição reclama. Isso é normal, se inverte e dá no mesmo. Mas no momento atual não está assim, ninguém está satisfeito. Ninguém está satisfeito, nem os de direita, nem os de esquerda. Então o que acontece? Me parece então que entramos numa situação em que o presidente da República, que é o principal alvo dessas eleições, ele deve não representar esse ou aquele partido. Ele deve representar o quê? Os ideais da sociedade, que em sua base é saúde, segurança e moralidade. Não é? Por quê? Porque só a saúde e só a segurança, sem trabalhar o conceito moral, sem trabalhar a família, sem trabalhar o que é direito, sem trabalhar o que é ordeiro, o que é tradicional, a violência ela vai continuar. Os hospitais vão continuar cheios. Por quê? Porque é quando você aprende a andar feito gente, quando você aprende a se distanciar do que é errado, aproximar-se do que é correto, que diminui a violência, diminui os atritos e, consequentemente, no hospital vai quem está doente. Não é quem sofreu ali uma lesão corporal vinda de uma desavença entre vizinhos ou de um assalto ou de qualquer outra manifestação aí, hoje muito comum, né, do instinto desenfreado dessa nossa população brasileira que está já muito judiada de toda essa crise política. Na minha opinião, eu acredito que, e penso pelo que eu tenho visto, que essa minha opinião compartilha da opinião da maioria ainda, pelo menos nas pesquisas, dos brasileiros, que Bolsonaro representa esse ideal, né? Aí, logicamente, eu vou respeitar a opinião dos que não concordam comigo. Bolsonaro, ele tem... Bolsonaro representa o quê? Diga. Segurança. Segurança, Moral. Bandido bom é bandido morto. Perfeitamente. Não é? Olha. Moralidade. Ele é um camarada moral, ele é um pai de família, ele luta pela tradicionalidade. Se bem que só o fato de ser pai de família, isso não significa moralidade, não. Ajuda só muito, ajuda pode muito. ajudar, mas Ajuda não muito. diz tudo, não. Não, Tem não. muito pai de família bandido Sim, mas veja... ao extremo, imoral. O padre acabou de dizer aqui que, por causa das situações injustas hoje, muito pai de família vai roubar para poder sobreviver. Mas há uma diferença entre você roubar para poder sobreviver e fazer isso porque gosta. Fazer isso de profissão. Lula faz isso por profissão, né? Então há essa diferença, ok? Sim, moralidade, segurança, o Bolsonaro representa mais o quê? Diga. Na minha opinião, eu acho que representa a única solução para o Brasil. Agora, lógico, ele, no seu discurso diz tudo, ninguém diz tudo. Não há quem diga tudo. Não existe um candidato ideal sequer, né? A não ser que se elegesse aí, se candidatasse a Jesus Cristo. Aí sim, nós teríamos um governo perfeito. Como não é o caso, então a gente vai ter que buscar o mais aproximado dentro dessa conjuntura louca que vivemos. Então, Bolsonaro é louco? Mas no mundo em que vivemos Meio agora... louco só, não é louco tudo, não. No mundo em que vivemos agora, quem não é? Quem não é? E de repente, será que não seria um momento em que precisamos de uma dose drástica, né, de um remédio muito louco aí para tentar colocar nos trilhos essa sociedade que está caminhando para o caos, para a anarquia total, né? É um ponto de vista que precisa ser respeitado e o ouvinte certamente está fazendo sua leitura, sua reflexão. Então o Rabino já declarou o voto para presidente. Eu e todos os judeus praticamente do Brasil. A comunidade é em torno de quantos aqui no país? Eu não sei o censo ao certo, mas somos em alguns milhares, né? Não chega a 1 milhão, não. Não, acredito que não. O mundo judaico é sempre discreto em todo lugar, né? Mas Então, se depender dos judeus, o Bolsonaro vai ele ficar... é presidente. Não, se não tem 1 milhão. Não, ok, entendi. Mas pelo Se menos... depender dos judeus, o Bolsonaro vai ficar só na vontade de ser presidente. Mas tem mais gente aí que o apoia, tanto do lado cristão quanto O padre e o pastor não estão obrigados, isso é muito espontâneo, voluntário, se Lógico, quiser declarar o voto, mas o que é que os senhores, enquanto líderes religiosos, apontam para uma solução política? Tem solução política? Então, assim, claro que a questão do voto ela é muito pessoal, né? Ela é muito pessoal. Então, assim, no nosso caso de católicos e nós como padres, então, assim, primeira coisa, então nenhum padre pode e deve candidatar-se. Isso aí
faz parte da nossa organização interna. Porém, podemos apoiar, não é, nossos leigos que tenham aptidão para tal função. Então, eu me recordo, falando de política, não é, de Aristóteles, os fundamentos da filosofia antiga, Aristóteles e Platão. A gente não pode falar de política sem um pouco olhar para trás. E na obra Política de Aristóteles, diz assim que para governar, o homem deve ser um cara polido. Para ser político, deve ser um homem polido. Então, o que é polido? Não é? Capacitado, não é? Ter moral, ter ética, ser um cara assim que entenda da situação, um cara inteligente, não é? E voltado a esse exercício do bem comum. Do bem comum. Essa é a palavra-chave, do polido. Quer dizer, quem é homem polido? É aquele que está voltado para o bem comum. Não o bem do partido, não o bem próprio, mas o bem comum da coletividade. Então essa é a chave de leitura, né, de Aristóteles. Olhando a conjuntura política atual, contemporânea do país, eu digo, está muito difícil. Esse homem polido, o senhor ainda não está enxergando, não. Eu não encontrei, de fato, esse cara polido. Né? Porque você olhando assim a conjuntura social política do país, você olha assim, gente, o que é isso? Depois, não sou também de correr atrás desse estilo de dupla, quer dizer, ou um ou outro. Tipo assim. Extremismo. Exatamente. Ou desse lado direito ou desse lado ou esquerdo. Extrema esquerda, né? Ou extrema perfeito. Ou extrema esquerda ou extrema direita. Talvez eu creio isso. Não há respostas onde tem extremidades. Porque toda extremidade, né, ela é deficiente. Se parte para a extrema direita, a lei tem deficiências. Se parte para a extrema esquerda, também tem deficiências. Até agora, ninguém firmou nada de candidatura. Né? É verdade. Ainda não chegou na época de fazer isso. Vai chegar. Não é? Mas, por enquanto, se ventila que Lula pode ser um candidato, a possibilidade. Também pode ser Bolsonaro, também outra possibilidade. Mas até agora não se fala uma terceira. Eu vou agora apresentar um candidato que não é candidato, mas que eu gostaria que fosse. Olha aí. Não é? Quem é o... Que seria eu o Joaquim Barbosa. Ah, o ex-ministro do STF. Pois é, não é? Eu fiz uma leitura sobre ele, não é? Mas será que aquele cara não teria um jeito? Eu sei que... Agora ele pode ser, viu, padre? Ele Isso. vai se filiar a um partido aí. Está tentando. É. Acho que é o PSDB, se eu não me engano. Né? PSB. Pronto. PSB. Eu fiz uma leitura sobre a pessoa dele, né? Vi que ele buscou aproximação com esse partido. Chegou lá, mas já tinha o partido, já tinha, acho que, delegado alguém para se candidatar. Acho que foi 2 pessoas, acho que uma mulher. Ele se retraiu um pouco. Então, assim, na minha concepção de homem cidadão que sou, não é? Então acho que seria uma opção. Seria uma opção, não uma solução. Porque, veja, na minha postura, nem Bolsonaro é solução, nem Lula é solução, nem se Joaquim viesse fosse a solução. Mas é uma tentativa de melhorar a situação, porque está tão sujo, tão minado a questão, e que quem chega ali, não pensa que vai chegar ali como Messias. Ah, eu vou chegar aqui, não vai. Porque assim, tem instâncias, entendeu? Lá dentro tem células, onde não é um governo de 4 anos que vai libertar o país da corrupção. Isso é engano, isso é enganação. Então a pessoa que chega num canto, né, que está tratando de troncho, desequilibrado, sujo, não vai passar, meu governo de 4 anos vou fazer. Gente, se em 4 anos, né, diminuir 20%, é muito, louvado seja Deus. Mas ninguém pense que vai eleger alguém para assumir o país dentro de 4 anos, vai solucionar. Não vai. O campo está minado. Lá dentro tem coligações, lá dentro tem associações. Quer dizer, há uma criminalidade, infelizmente, é verdade, dentro dos Estados brasileiros. Então, assim, quem vai, que deve ser uma pessoa equilibrada, que saiba dialogar, conversar, não se corromper, seja um cara polido. Não é? Eu digo a você, eu não estou vendo este homem polido. Na minha percepção de política, talvez, o Joaquim Barbosa, né, por ser um cara inteligente, né, por não ter sido corrompido quando estava na função de ministro num país, saiu, mas não se corrompeu, não é? Talvez ele poderia ser um elemento positivo, talvez. E o pastor Joaquim Bolsonaro, só falta o pastor apontar o dele. Eu penso que a gente precisa fazer um breve panorama aqui, e me dirigindo a todos os ouvintes, né, e assim, falando um pouco com mais propriedade da comunidade evangélica, né. Eu penso que a comunidade evangélica é muito alienada em alguns sentidos. O nosso povo precisa de mais educação. Então eu penso que a gente precisa refletir qual é o papel
do vereador. Quantos evangélicos sabem qual é o papel do vereador? E o deputado? O que é que faz o deputado? Você acompanha o que o deputado que você votou, você faz? Então, qual o papel de um senador? Quantos anos um senador fica no exercício do seu mandato? E o presidente da República. E esse sistema presidencialista brasileiro? Então, eu acredito que, primeiro, nós precisávamos investir na questão da conscientização, da educação. Certamente tem pastores aí me ouvindo. É preciso que nós estejamos discutindo nas nossas igrejas, usando as igrejas para nós tratarmos dessas questões políticas. Porque eu penso que isso é uma questão de educação, porque a quantidade de evangélicos que vendem o seu voto, que não fazem nenhuma diferença. Você colocou aí, vamos colocar evangélicos, a questão não é essa, pastores. Infelizmente, se coloca alguns, não vou dizer todos, alguns pastores corrompem. Então, a grande questão é, qual é a finalidade da política? Qual é a visão evangélica sobre política? Então, a gente aprende, a partir das escrituras, que, independente da função que você exerça na sociedade, o seu papel é servir o outro. O seu papel é servir. Cristo veio para servir. Cristianismo é serviço. Serviço a Deus, serviço ao próximo. Ele lavou os pés dos seus discípulos. Pedro não queria. E ele disse, se você não deixar eu proceder dessa maneira, você não vai ter parte comigo. Então, a questão não é se eu sou político, se eu sou engenheiro, se eu sou fisioterapeuta. Eu tenho um papel de servir. O problema está na base, e a base está no egoísmo humano. Então, o indivíduo é egoísta como engenheiro, é egoísta como médico, é egoísta como político. Usa-se cada vez mais nesse país, isso tem também a ver com a nossa herança, cargos e funções para benefício próprio, porque a base é o egoísmo humano. Se eu estou bem, se eu estou me enriquecendo, minha família está bem, eu não estou preocupado com o outro. Então, a primeira questão é essa para se pensar. Uma segunda questão é a constatação de que essa política e esse sistema político ele tá de fato falido. Na realidade, a situação é muito mais complexa. Agora, os protestantes, eles votam fechadinhos. Votam fechadinhos. E esse é um dos problemas. Esse é um dos problemas. Porque o voto de cabresto está presente em algumas denominações, que são pessoas indicadas para servir aquela agremiação, aquela sociedade. Veja que contradição. Então, eu sou pentecostal, eu vou eleger um indivíduo pentecostal para defender as causas dos pentecostais? Para liberar templo, para não sei o quê. Então, o jeitinho brasileiro, infelizmente, está no meio evangélico. O jeitinho brasileiro está no nosso meio. Então, nós não temos que indicar um indivíduo da nossa comunidade para ser o representante dos congregacionais, o representante dos pentecostais, o representante da Universal. Isso é um desserviço. Outra questão que a gente precisa colocar é o seguinte, e aí eu vou me posicionar. Eu não voto, já votei, quando não tinha tanta consciência, mas hoje, depois de uma certa caminhada, de uma modesta caminhada, eu não voto em determinados partidos, e aí eu estou me referindo à esquerda brasileira. E eu vou dizer rapidamente por quê. Há um consenso entre os teóricos, os intelectuais e os pensadores de esquerda, de que existem alguns responsáveis pelas mazelas e as misérias e as desgraças que a gente vê na sociedade ocidental. E aí elegeram como um dos responsáveis para a desigualdade, a injustiça social, elegeram o cristianismo. Então, fazendo a leitura do passado, declaram nas universidades e em vários outros círculos que o cristianismo sempre apoiou a escravidão, o cristianismo sempre esteve do lado dos poderosos, a religião da elite. Então, de fato, há, por parte da esquerda, desse país e da esquerda mundial, uma incompatibilidade ideológica com o cristianismo. Com o cristianismo. Então, eu entendo que se o indivíduo é cristão, ele deve repensar. Eu não tenho o direito de determinar em quem você vai votar. Mas se você é cristão, você deve perceber que existem alguns partidos, e os partidos de esquerda estão
de mãos dadas, existem os partidos de esquerda que são contrários aos valores e aos princípios do cristianismo. Veja a ideologia de gênero, veja quem defende o aborto, veja quem defende bandeiras que são claramente contra a fé cristã. Então, eu me posiciono contra partidos, do ponto de vista do voto, de esquerda. Não do tiro no ônibus, mas do ponto de vista ideológico, eu já me posiciono contra PSOL, PT. PSOL, PT, todos PDT os partidos, também não? Todos o PDT, todos os partidos, o partido do ex-prefeito aqui de Caruaru. Caruaru, todos os partidos que ideologicamente são afinados. Pronto, certo. Agora, aí o PSDB o senhor abraça. Aí é onde está a questão. Aí é onde está a questão. Só que também tem o PSDB retiramos... aponta para o aborto, aponta para teoria a ideologia de gênero, união homoafetiva. O PSDB também adota essa parte aí. Vamos excluir, nós, no meu caso, vamos excluir aqueles que são flagrantemente contra esses princípios. E a partir daí, a gente entra numa crise. Porque qual é o partido que tem também afinidade e que dialoga com isso? E qual a pessoa? Eu penso que Bolsonaro, ele é uma espécie de representante daquelas pessoas que não aguentam, não suportam mais. Mas se você fizer uma leitura fria e calculista, ele tem desequilíbrios, tem posicionamentos radicais. Então, eu penso que não é uma boa... O senhor não votaria no Bolsonaro? Não votaria... Não votarei no Bolsonaro, porque provavelmente, com certeza, ele vai ser candidato. E aí eu não consigo ainda enxergar, estamos numa fase muito incipiente, preliminar, então ainda não consigo enxergar um nome que possa... Ainda não enxergou esse nome, tá vendo? Tá vendo, André? Aqui nós temos bastante, bem democrática a mesa aqui em relação à presidência da República. O Brasil acordou, a esperança de verdade, olhar de criança, agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, e o Brasil acordou, a esperança de verdade, dando apoio ao mito, junto com o pessoal aí, ó. Dá um zoom pra gente ver. Legal. E tem ali os líderes do Partido Patriota aqui em Caruaru, vocês viram lá? Tá lá o pessoal. Aquele jornalista o Silvio, né? E tem lá o casal que vai ser nomeado como líderes deles aqui em Caruaru. A gente tá esperando o restante do pessoal se concentrar para fazer a carreata pro mito, Bolsonaro 2018. Por isso Bolsonaro é clamado onde chega. TV, rádio, revista, jornal, artistas, atores da Globo passam mal, mamaram na teta do governo marginal, boquinha vai secar, tá ligado, passam mal. Quero pro meu país. 4, 5 mil, queremos Bolsonaro, presidente do Brasil. 1, 2, 3, 4, 5 mil, queremos Bolsonaro, presidente do Brasil. Caruaru é Bolsonaro! Shalom Aleichem, pessoal. Meu nome é Aurélio Melo, presidente da Associação Judaica dos Judeus de Caruaru, e tenho o prazer de apresentar para vocês o Silvio, presidente estadual do Patriota, daqui de Pernambuco. Né? E, bom, estamos aqui para mostrar o nosso apoio, o apoio do judaísmo caruaruense à causa do Bolsonaro, o nosso presidente de 2018, que tem representado bem a justiça, a moral, a família, a tradicionalidade, e que diz que, sendo eleito, ele vai formalmente mudar a Embaixada Brasileira para Jerusalém, reconhecendo assim formalmente o que ele já informalmente reconheceu, Jerusalém como a capital de Israel. E Silvio aqui nos deu aí essa oportunidade de conversar mais de perto, ele que representa Bolsonaro aqui para o nosso estado. Silvio, fala um pouco do projeto que você faz. Eu sou o presidente estadual do Patriota 51 aqui para Pernambuco, né? E assim como a gente tem a adesão das pessoas de culturas rurais, a gente está tendo a adesão de muitas outras pessoas, justamente porque a gente passa uma fase no Brasil onde a política está amoral, não é verdade? Onde a população está revoltada, indignada. E o nome de Jair Bolsonaro tem conseguido muito
muita adesão por representar, além de representar o novo, representa o justo, representa a honestidade, a seriedade, a família. Então, por tudo isso, as pessoas têm aderido ao nome Jair Bolsonaro e acreditamos que a gente consegue eleger, acreditamos não, temos certeza que será o nosso presidente no próximo mandato. Quais são, nas pesquisas aí, quais são os resultados que a gente tem visto? Olha, cada vez mais as pesquisas indicam um confronto entre Lula e Bolsonaro no segundo turno. E nós acreditamos que com o crescimento, o progresso que vem tendo os números de Bolsonaro, nós sairemos vitoriosos desse pleito e Bolsonaro será o presidente do Brasil a partir de 2019. Até porque o público do Bolsonaro que faz esse trabalho de divulgação do nosso presidente de graça, né? Nós promovemos o nosso presidente de graça. O resultado, penso eu, das pesquisas, ele representa a verdade. Enquanto o outro lado lá, é difícil você saber se aquilo realmente representa o que diz representar. Então eu acho que sim, acho que a gente fica no primeiro turno. E é interessante dizer, como você está falando, e eu vou reforçar, a questão do Bolsonaro, ele não tem um apoio da grande mídia. Ele tem apoio, na verdade, do povo, que faz essa adesão e faz esse investimento de tempo, de camisa, não é? Completamente de graça, é um envolvimento da própria população, não é? Nas redes sociais é o que a gente vê, desde o WhatsApp, Facebook, Instagram, essa adesão da população ao projeto Bolsonaro por entender que é o mais viável para o Brasil. E esse jeito de trabalhar, investindo na campanha do Bolsonaro por conta, isso é algo somente da população ou o partido também tem essa filosofia? Olha, o Patriota também tem essa filosofia? O Patriota ele era o tem até há pouco tempo, né? Um partido pequeno. O Patriota cresce a partir do momento da vinda do deputado Jair Bolsonaro. Acredito mesmo que essa vinda oficializa-se em março e a partir daí, hoje já tem muita gente se filiando ao antigo PEN, hoje o Patriota, né? E acreditamos mesmo que com a chegada do deputado Jair Bolsonaro, esse número vai se multiplicar por muitas vezes. Muito obrigado. Obrigado a você. Não tenho idade pra isso. Ó, que nojento, nascer menino. Vou me tornar um homem, Deus quis assim. Não me incomode, obrigado meus pais pela orientação. Bolsonaro na cabeça e no coração. Todo brasileiros que a minha voz escuta. Pátria, sou teu filho, não vou fugir a lutar. Chegou e o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, e o Brasil acordou. A esperança de verdade, olhar de criança. Agora podemos ver um futuro melhor. O mito chegou, ele sempre teve a razão. O mito chegou, o cara mais honesto no meio de toda essa podridão. O mito chegou, Deus te deu a missão de governar a maior nação. Podemos ver um futuro melhor. O mito chegou. Tá ligado, passo mal. Eu quero pro meu país. Representa um futuro mais feliz. Ir à escola porque quero aprender ciência, matemática, física, português. Não tenho idade pra isso. Ó, que nojento, nascer menino. Vou me tornar um homem, Deus quis assim. Não me incomode, obrigado meus pais pela orientação. Bolsonaro na cabeça e no coração. Todo brasileiro que a minha voz escuta. Bolsonaro 2018. De criança, agora podemos ver um futuro melhor. O Vitor chegou, Bolsonaro presidente. O Vitor chegou. Judão de Caruaru aqui, marcando presença. Show. O mito chegou. Vos fala, el Beneco. Não tenho medo de você, Bolsonaro presidente do Rio. O Vitor chegou, o Vitor chegou, e o Brasil acordou. Olha, tá pegando aí.
Valeu, Brasil. Valeu, Ponta Grossa. Um abraço do Paraná. Tamo junto aí. Isso não tem preço aí. Tamo junto, pessoal. Show de bola, Brasil. Tem jeito aí. Juntos. E a galera do lá. Valeu. Olá, amigos de Pernambuco, estou aqui com o Silvio Nascimento, um grande amigo nosso que está aqui totalmente voltado por uma causa de buscar um Brasil melhor para todo mundo. Não dá mais para continuar vivendo nessa situação de corrupção, o toma lá da cá, no desgaste dos valores familiares, nessa questão de ideologia de gênero, do desrespeito, falta de uma política séria para combater a bandidagem, sem essa atual política de direitos humanos. Então, juntos, pessoal, é que nós buscamos vocês de todo o Brasil para emanar nesse projeto de mudar a nossa nação. Ok, pessoal? Valeu! Nós estamos juntos com o Bolsonaro pela ética e pela moral na política e para mudar o Brasil.